Convidamos aqueles que nessa hora puderem abrir as suas Bíblias na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 11. Nós leremos do verso 33 até o verso 36. Carta aos Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao verso 36. Uma saudação especial também para os nossos irmãos surdos, que certamente hão de nos acompanhar. Como os irmãos sabem, nós estamos empreendendo um trabalho de Libras aqui na igreja. Então, o nosso objetivo é para que daqui a alguns cultos já possamos ter uma estrutura para que o nosso culto possa ser transmitido também na linguagem de sinais. Por ora, a nossa prof está aqui conosco, para que possa aparecer na câmera também, para que os nossos irmãos surdos possam acompanhar. E nós convidamos a igreja a estarem orando por esse trabalho, orando pela professora Débora, pelos alunos que ali estão se dedicando a esse trabalho, e para que o Senhor nos mande também esses irmãos surdos, para que eles também possam cultuar conosco e receber essa bênção do Senhor, porque tudo o que queremos é ser uma igreja que está de portas abertas para receber todos, independente da sua condição. Amém? Leamos a palavra de Deus que nos diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória, para sempre. Amém. Vamos ler junto o último verso, verso 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A igreja pode se assentar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós temos todos os motivos do mundo para dar glórias a Ele. Eu gostaria de iniciar essa mensagem convidando você a se lembrar da onde Ele te resgatou. Gostaria que você se desafiasse e procurasse entender onde você estaria se não fosse a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Talvez você entrou nessa casa em lutas. Talvez você entrou nessa casa em pranto. Talvez você chegou a esse lugar juntando todas as forças que você tinha, como a sua última saída, como a sua última esperança. Talvez você, quando assentou no seu coração o desejo de estar na casa de Deus, enquanto você escolhia a roupa, você pensava: olha, o que eu vou fazer lá? Será que vai valer a pena? Será que vale a pena? E eu gostaria de iniciar essa mensagem dando a você um recado do Espírito Santo. Vale a pena ser fiel, meu irmão. Você escolheu o lugar certo. Não importa como você chegou aqui. E eu não sei como você chegou a esse lugar nessa noite. Mas pela fé eu sei como você sairá dessa casa nessa noite. Você sairá daqui dando a Ele a glória, a honra e o louvor para sempre. Porque independente da circunstância que você tem vivido, Ele é digno. O texto em que nós lemos é uma expressão de louvor do apóstolo Paulo. A carta aos Romanos, ela é uma carta emblemática no Novo Testamento. E talvez uma das doutrinas mais proeminentes de todo o Novo Testamento. Nós vamos encontrar em toda a escrita do apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, uma teologia quase que sistemática, perfeita, explicando de uma forma popular
conceitos extremamente complexos com relação à doutrina de Deus. Nós vamos encontrar nessa carta o apóstolo Paulo indo até a origem do pecado. Ele reduz e ele vem trazendo de forma regressiva o conhecimento do pecado ao homem até a sua origem, lá no Éden. Nós vamos ver nessa carta o apóstolo Paulo explicar uma das doutrinas mais perfeitas e difíceis de serem compreendidas, como a doutrina da eleição, a doutrina da adoção, a doutrina da justificação. Então reparem, meus amados, que a carta aos Romanos, ela é praticamente um fechamento doutrinário daquilo que não só a igreja de Roma, mas a igreja de hoje viveria e buscaria para alcançar o céu. Essa carta, ela é dividida em vários temas, e a adoração que o apóstolo faz, a qual nós lemos, que encerra o capítulo 11, ela é o fechamento de um discurso que Paulo vai proferir, explicando para a igreja a diferença entre Israel e os gentios. Paulo, ele vai fazer um paralelo entre essas duas nações, mas de forma gradativa, ele vai unindo em um único povo, em uma única nação, aquilo que até então era compreendido de forma isolada. Ele vai iniciar o capítulo 9, e no capítulo 9 ele já inicia lamentando. E ele diz: eu lamento, e quisera eu ser amaldiçoado por Deus no lugar dos meus irmãos de sangue, falando dos israelitas. E ele vai dizer o motivo pelo qual Israel, que foi um povo eleito por Deus, se colocou numa posição a qual o apóstolo Paulo vai dizer que gostaria de ser amaldiçoado no lugar deles. Na verdade, o que ele está dizendo é que ele amava tanto a nação, ele desejava tanto aquele povo, que ele preferia tomar o lugar daquele povo no inferno, para que ele subisse ao céu. O apóstolo Paulo, ele era um pregador que ele tinha tanta empatia pelo seu público, ele tinha tanto amor pelo que ele fazia, ele tinha tanto amor por aquilo que ele pregava, ele tinha tanto amor por quem ele pregava, que ele vai começar o seu discurso no capítulo 9 dizendo: quisera eu ser amaldiçoado em lugar dos meus irmãos, quisera eu tomar o lugar da culpa, pois assim Israel voltaria para os seus caminhos. Israel fez uma escolha, Israel recebeu de Deus a lei, e Paulo vai dizer isso no início do capítulo 9, que a essa nação foi dada a lei, foi dada os profetas, foi dada as promessas, foi dada a terra. Israel era como se fosse um filho único e primogênito de um pai caridoso. Tudo que o pai tinha, ele ofereceu. Tudo que o pai tinha, ele deu ao seu único filho Israel. Ele deu as promessas, ele deu a lei, ele deu a liberdade, ele deu a terra que emana leite e mel, ele deu os profetas. Tudo Deus deu a Israel. Mas Israel optou viver amando mais a lei do que a Deus. A grande verdade é que a régua que media a estatura cristã aos olhos de Israel não era mais o quão íntimo, o quão próximo o crente era de Deus, mas sim o quanto de lei o crente conseguia cumprir. Ou seja, essa nação, ela coloca a lei acima do legislador. Deus oferece a lei, mas oferece a lei como um limite para Israel, como um conselho para Israel, como quem diz: olha, vai até aqui,
Porque se passar daqui, eu vou me desagradar. Então a lei, ela servia para estabelecer limites, para que o povo pudesse estar mais próximo de Deus. Logo, o objetivo de Deus com a lei era que o homem se aproximasse dele. Só que Israel se torna uma nação religiosa, ao ponto de amar mais a lei do que a Deus. Amar mais a lei do que aos profetas. Eles se apegaram a isso. E por isso o apóstolo Paulo, ele lamenta. E no capítulo 10 ele inicia desejando. Se no capítulo 9 ele lamenta, no capítulo 10 ele deseja que Israel se voltasse para Deus. Porque lembre, todo o objetivo de Paulo nesse discurso que inicia no capítulo 9 e termina no capítulo 11, era que aquele povo que estava distante se reaproximasse de Deus. Porque havia se perdido em função da sua religiosidade. Se tem algo que nos afasta de Deus, é a nossa religiosidade. Quando julgamos ser conhecedores demais, quando julgamos ser bons demais, quando julgamos ser crentes demais, nós também temos as nossas réguas. Infelizmente, nós também medimos o nosso irmão com a nossa régua, muitas vezes. E muitas vezes nós medimos exatamente como Israel mede. Porque você olha para o seu irmão e você diz, bom, eu faço muito mais coisa do que ele, eu dou muito mais assistência, eu prego muito mais, eu convido muito mais gente para ir na igreja, eu chego mais cedo no culto, eu frequento mais culto. Olha a régua. Bom, aí o irmão ele não frequenta tanto, o irmão não aparece, o irmão... E aí você começa a medir o seu irmão pelas obras que você faz. Era o mesmo que Israel estava fazendo. É o mesmo motivo que levou Israel a ser rejeitado. Israel colocou uma régua, dizendo, olha, crente bom é crente que cumpre lei. Crente bom é crente que faz obras. Não importa o quão íntimo de Deus você é. Não importa o quão você busca Deus na sua casa. E aí sabe o que isso está fazendo com a nação? E aí os irmãos vão entender que que a carta aos Romanos é uma carta extremamente atual. Isso inverte a prioridade. A prioridade do cristão hoje não é ser amigo de Deus. A prioridade do cristão hoje é ser amigo da igreja. A prioridade do cristão hoje é ser amigo da lei. A prioridade do cristão hoje é estar dentro da régua que a nação tem oferecido para determinar o que é servo de Deus e o que não é. E aí você tem uma massa cristã muito serva de Deus, da porta para dentro, mas sem vida espiritual da porta para fora. Mau testemunho, maldizente, crentes mentirosos, crentes sem vida espiritual em casa, crentes sem intimidade com Deus, insensíveis. E cada vez mais nós temos vivido, infelizmente, e a nossa função é despertar a nação, a nossa função é despertar a igreja, para dizer que a régua do céu não é a mesma régua da terra, porque Deus vê aquilo que nós não vemos. Deus vê aquilo que nós somos incapazes de ver. Não meça o seu irmão com a sua régua, porque Deus sabe o que você é dentro das quatro paredes da sua casa. Deus sabe o que você é quando você está sentado na frente do computador. Deus sabe o que você é quando você está com o celular na mão. Deus sabe. Não meça o seu irmão por aquilo que você vê, porque foi esse o grande erro de Israel. Quanto mais obra, mais servo, quando na verdade Tiago vai dizer que é o contrário. Tiago diz, eu sou tão servo, eu amo tanto a Deus, eu tenho uma vida tão transformada, que eu não consigo não realizar obras. Logo eu faço porque eu sou cheio, e não faço para me encher. A nossa concepção de culto ela é muito diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. A nossa concepção de culto é, eu faço para receber, quando na verdade a concepção de Cristo não é essa, é eu dou para eu ser cheio. Você precisa oferecer, você precisa dar o seu coração a Cristo, e Ele vai encher você do seu Espírito Santo. Esse é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade não é você pensar que
porque você tem pouco para oferecer, você não oferece nada. Não, o segredo da felicidade é você oferecer tudo o que você tem, deixa diante do altar, deixa diante dele, e quando você se esvaziar, aí sim, o Espírito Santo de Deus desce e te enche. Você sabe por que o Espírito Santo de Deus não desce enquanto existe algo seu aí ainda? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. E Deus é santo. Ele é incorruptível. Você sabe o que é algo incorruptível? Você já tentou misturar água e óleo? Você não consegue. Pode estar no mesmo ambiente, não se mistura. Você não consegue fazer essa mistura. O Espírito Santo não habita num coração imundo, impuro. Ele precisa que você se esvazie. Ele precisa que você deixe o seu pecado, o seu orgulho, a sua arrogância, a sua vaidade, aquilo que é humano e que não entra no céu, precisa cair por terra. E aí quando ele vê, opa, o coração esvaziou, não tem mais nada impuro ali, limpou, agora eu posso habitar. Aí ele vem e ele enche, ele preenche, e aí você começa a sentir alegria, você começa a sentir felicidade, porque é a presença do Criador, é a presença do Espírito Santo. Aí você olha para trás e você diz, olha, eu estou fazendo coisas que eu não tinha força para fazer, é porque agora você está se alimentando do verdadeiro alimento, que é o Espírito Santo. Enquanto você se alimentar de você mesmo, você jamais vai ter força. Sabe por que tem crente que vive a vida inteira dentro da igreja, mas não se converte? É porque ele quer esmurrar a porta do céu. Ele quer obrigar o Espírito Santo a habitar nele, mas ele não quer se esvaziar. Ele não quer deixar. Saiba que se você não se esvaziar, se você não deixar, o Espírito Santo não habita. E por isso que você vê pessoas que passam uma vida inteira dentro da igreja e não muda de vida. Porque o Espírito Santo não consegue habitar num coração que não esteja vazio. Ele não aceita parte do espaço, ele quer todo o espaço. Ele não aceita parte da sua vida, ele quer toda a sua vida. O Espírito Santo não quer você só das 7 às 21 horas, sábado e domingo, não. O Espírito Santo quer você de meia-noite a meia-noite, de segunda a segunda. Ele quer você todos os dias da sua vida. Ele não quer você só no horário do culto, ele quer você no seu trabalho, ele quer você na sua casa, ele quer você no seu lazer. Ele quer você na sua alegria, ele quer você na sua tristeza, ele quer estar junto. Ele quer habitar 100%, totalmente, plenamente em você. E era isso que Israel não conseguia entender. Israel queria colocar a lei acima do legislador. Nós não podemos colocar as nossas obras acima de Deus. E agora nós vamos entender por que o apóstolo Paulo fala que tudo por ele e para ele são todas as coisas. Nada pode estar sobre ele. Nada pode vir antes dele. Nada merece mais a nossa atenção do que ele. E aí o apóstolo Paulo agora se volta para os gentios e começa a falar com os gentios. E ele olha para os gentios e ele diz que aquele povo que doutra hora não cria. Era um povo incrédulo. Era um povo que não recebeu o que aquele filho primogênito havia recebido. Por isso que ele vai comparar esse povo a uma oliveira brava que foi enxertada. É isso que ele está querendo dizer. São espécies diferentes. São nações diferentes. Mas nem por isso ele fez duas oliveiras. Mas ele juntou, ele enxertou a oliveira brava na oliveira natural. O que nós estamos querendo dizer aqui é que Deus tem um único povo. Não existe distinção entre Israel e demais nações. Debaixo do céu existe uma nação eleita por Deus. É aquela que confessa o nome de Jesus Cristo.
é aquela a qual o Espírito Santo tem convidado você nessa noite a fazer parte. Se você quer ser filho de Deus, nessa noite você vai ter oportunidade. Você pode até ser criatura de Deus. Você pode até achar que conhece a Deus. Mas você precisa ser enxertado. Você precisa fazer parte. Você precisa ser um só. Você precisa estar dentro daquilo que é a nação do Pai. Aí você vai ser filho. E Paulo então começa a justificar o motivo pelo qual Deus ele vai pegar um povo, uma oliveira brava, e vai enxertar, vai fundir, tornar uma coisa só, para que Israel tivesse ciúmes, o apóstolo Paulo vai dizer. O apóstolo Paulo, quando ele é inspirado, e lembre-se que ele está proferindo um discurso, explicando para a igreja que estava dividida entre judeus e gentios. Essas pessoas, elas tinham uma diferença étnica entre elas. E elas não queriam sequer cultuar junto. Elas não queriam fazer parte da mesma igreja. Elas não queriam fazer parte do mesmo ambiente. Porque os israelitas estavam se julgando superiores aos gentios. Porque diziam, não, nós somos os filhos da promessa e a nós foi dada a promessa, não a vós. Então os israelitas estavam querendo colocar os gentios numa posição inferior. E o apóstolo Paulo, então, ele vai virar o jogo agora e vai dizer que, olha, na verdade, como Israel rejeitou, Deus elegeu um povo, uma nação que não era seu, que não era sua, mas com o objetivo, não de rejeitar Israel. Porque se os irmãos forem observar, em caso os irmãos podem ler, do verso 9 ao capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai falar sobre o remanescente. Ele diz que por mais que por um momento ele se voltasse para os gentios, mas Israel sempre teria o remanescente. Meus amados, sempre vai haver um remanescente. Não pense você que aquilo que Deus elegeu, o homem será capaz de destruir, porque sempre haverá um remanescente. Israel foi disperso no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi sitiada, foi queimada, o templo foi destruído. Israel, no ano 70, ele foi disperso. Uma das maiores diásporas que o mundo já viu. Uma dispersação em massa. E os israelitas passaram a viver no meio de outros povos, de outras nações, até o ano de 1948, se não me falha a memória. É isso? Do ano 70 até o ano 1948. São mais de 1.800 anos que esse povo deixou de ser povo, que essa nação deixou de ser nação. O mundo se voltou para destruir Israel. O mundo se voltou para destruir os judeus. Eles eram mortos em massa nos holocaustos. Mas no ano 1948 a figueira brotou. Porque Deus jamais abandona a sua nação. Deus jamais abandona o seu povo. Demorou. Mais de 1.800 anos, mas o remanescente permaneceu fiel. E nessa noite nós dizemos, se um remanescente permanecer fiel no meio da igreja, se um remanescente permanecer fiel no meio do povo de Deus, o homem jamais pode destruir, se um remanescente estiver de pé. Porque foi Deus quem elegeu. O apóstolo Paulo vai citar inclusive o exemplo de Elias, que por um momento pensou e falou para Deus, olha Senhor, toma minha vida, já não sou melhor do que os meus pais. Todos se foram, só sobrou eu, Elias falou. E o apóstolo Paulo cita esse exemplo. E ele também cita a resposta que Deus deu para Elias. Elias, não sobrou só você não. Eis que eu tenho separado para mim os remanescentes. 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Não sobrou só você não, meu irmão. Sempre haverá os remanescentes. Deus não abandona o seu povo. Nós abandonamos Deus por muitas vezes.
Ele nunca nos abandonou. Ele sempre nos esperou. E Deus vai dizer, e o apóstolo Paulo vai dizer, no verso 19 do capítulo 10, ele diz, primeiramente diz Moisés, vou provocá-los em ciúme com aqueles que não são povo, e com uma nação insensata vos provocarei a ira. Deus está justificando o motivo pelo qual ele estava se virando para Israel e estava aceitando os gentios. Não porque ele havia rejeitado, mas porque ele queria de volta. O ciúme aqui é bem intencionado. Você já passou por uma situação onde você ama tanto uma pessoa, só que essa pessoa por algum motivo começa a se afastar de você? E aí você sabe que se você se aproximar de determinada pessoa, ela vai ficar com ciúme e ela vai te procurar de volta. Então você passa a se aproximar dessa outra pessoa para que aquele a quem você ama se volte para você, se aproxime de você. E Deus está dizendo que ia fazer isso com esse povo. Olha, eu vou provocá-los em ciúme, porque eu vou me relacionar com uma nação que não é nação, com um povo que não é o povo, com os eleitos que não são eleitos. Eu vou me aproximar deles, e talvez Israel olhe e tenha ciúmes do pai, e se volte para o pai. Tudo que Deus queria era Israel de volta. Tudo que Deus queria era o filho de volta em casa. Tudo que o pai queria era o primogênito de volta nos seus braços. Ele não rejeitou Israel, ele desejou Israel. Ele queria Israel de volta. Nessa noite Deus diz a você, ele quer você. Deus quer você de volta. Talvez ele tenha provocado ciúme em você de muitas formas. Talvez você olhou para o lado e você viu pessoas sendo abençoadas e você não. E isso despertou ciúme em você. Olha, o irmão lá está sendo abençoado, eu vou buscar Deus também. Talvez Deus se compadeça de mim, talvez Deus olhe para mim. É isso mesmo, meu irmão. Volta para Deus que Ele vai te atender. Volta para Deus que Ele está te esperando. Volta para Deus que Deus te quer. Ele não te rejeitou. Por um momento Ele se calou, mas era para que você tivesse ciúme e você voltasse. Tudo que Ele queria era você de volta. Era o que Ele queria de Israel. Então Ele fala, eu vou provocá-los em ciúme. Ele não fala que eu iria abandonar. Ele não fala que eu iria deixar. Deus não abandona aqueles a quem Ele escolheu. Deus não deixa pelo meio do caminho aqueles a quem Ele escolheu. Ele é fiel. Ele é leal. Por um momento Ele pode até se voltar. E você se sentir longe. E você se sentir distante. E quando você sentir saudade, meu irmão, volta para Ele. Porque é Ele te provocando em ciúme. Ele quer você de volta. Nessa noite o Espírito Santo quer desesperadamente você de volta. Eu não sei qual foi o motivo que te afastou dEle. Eu não sei o que fez você ir para longe dEle. Eu não sei o que te provocou a estar aqui nessa noite. Mas de uma coisa eu sei. Ele quer você de volta. Ele sempre quis você de volta. Nunca nos planos de Deus você deixou de ser prioridade. Porque até no momento em que Ele te deixou seguir sozinho por um tempo, Ele continuou te acompanhando. Ele continuou te cuidando. Ele continuou te livrando. Ele continuou guardando. Ele continuou amando. Prova disso é que quando você voltou, Ele estava de braços abertos te esperando. Porque Ele é esse Pai bondoso. Ele provoca ciúme, mas não para provocar ira. Ele provoca ciúme, mas para provocar você a voltar para casa. Hoje é dia de voltar para casa, meu irmão. Hoje é dia de voltar para casa, minha irmã. Hoje é dia de voltar para os braços dEle. Deus escolheu um povo que não era povo, mas porque Ele queria aquele que era seu. E nem por isso Ele deixou de abençoar o povo que Ele havia escolhido depois. Nós somos a prova de que Deus ainda continua provocando os ciúmes em Israel, porque o Evangelho tem crescido. Nós temos crescido, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos enriquecido, Deus tem nos amado, Deus tem nos sustentado, Deus tem cuidado de nós, nós temos sido prioridade em Deus. E Deus continua desesperadamente querendo a sua nação, querendo o seu povo. E aí Deus se volta para o gentio e fala, olha,
que isso não os torne arrogantes, porque isso estava acontecendo naquela igreja. Quando os gentios entenderam que eles passaram a estar no radar de Deus para provocar ciúme em Israel, eles começaram a confrontar os israelitas dentro da igreja. A igreja já era difícil naquela época, tá, irmãos? A igreja sempre foi difícil. Mas o remédio está aqui, porque o maior plantador de igrejas deixou tudo escrito. Se temos dificuldade de fazer igreja é porque não olhamos para a palavra de Deus como deveríamos. Porque tudo que passamos está escrito. Aquele povo começou a se confrontar entre si, porque os gentios começaram a olhar para os israelitas e dizer: olha, Deus agora nos escolheu, e vocês não são mais os escolhidos. E aí os israelitas olhavam para os gentios e diziam: não, mas os filhos da promessa somos nós. Ora, os profetas profetizaram de nós. E aí o culto, que era para ser um lugar de adoração, passou a ser um lugar de confronto, de discussão, quando na verdade tudo que Deus queria era que o povo se unisse, porque a oliveira era uma só. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a oliveira brava, ela foi enxertada, porque o povo era um só, a nação era uma só, mas nós temos dificuldade de entender. E o apóstolo Paulo então olha para os gentios e fala: não sejais vós arrogantes. Ele vai dizer, no capítulo 11, verso 20, ele fala: bem, por sua incredulidade eles foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não sejas arrogante, mas teme. O que Deus quer dizer para nós nessa noite é que, ao invés de buscarmos confrontos que não transcendem, nós devemos buscar a Deus, devemos temer, devemos olhar para o céu. E o apóstolo Paulo, ele está no meio de um discurso. Os irmãos lembram que eu iniciei aqui falando que ele estava num discurso. E o extraordinário disso tudo é que ele estava escrevendo, por mais que ele soubesse da situação qual a igreja estava vivendo, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo a escrever isso. Então toda essa teologia, a forma como ele sistematizou esse ensino, foi dada pelo Espírito Santo. E uma das coisas mais extraordinárias quando aprendemos sobre a inspiração bíblica, é que a inspiração, o termo inspirar, que Timóteo usa, que Paulo usa a Timóteo para dizer que toda a escritura é divinamente inspirada. Esse inspirar significa empurrar de fora para dentro. É como se você pegasse algo que estava do lado de fora e você começasse a empurrar para dentro. Aquilo vai gradativamente entrando. E à medida que vai entrando, você vai tendo conhecimento. E você vai sabendo. E você vai observando a forma. E você começa a descobrir o que é aquele elemento. Imagine você do lado de cá de uma parede e um elemento começa a ser empurrado para dentro. Você começa a observar, num primeiro momento você não entende. Você não sabe o que é. Mas à medida com que aquilo vai entrando, à medida com que aquilo vai sendo empurrado, você vai observando, você vai reconhecendo a forma. E você vai conhecendo, e vai conhecendo, e vai conhecendo, até que todo aquilo que estava do lado de fora é empurrado para o lado de dentro, e você olha e diga: era isso. E você tem um conhecimento pleno sobre aquilo. Os irmãos conseguiram entender essa parte da inspiração? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Por que que ele termina esse discurso proferindo uma glorificação a Deus, como essa que nós lemos aqui? Glorificando a Deus, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele começa a escrever e ele percebe que Israel se afastou de Deus, e que Israel estava sendo rejeitado por Deus, e isso estava sendo empurrado para dentro. E à medida com que o Espírito Santo ia inspirando ele ia escrevendo, ele ia conhecendo aquilo que o Espírito Santo queria dizer. E aí olha, no capítulo 9 ele entende: opa, Israel foi eleito, mas amou mais a lei. Aí no capítulo 10 ele começa a entender mais um pouquinho: opa, Israel é rejeitado porque amou mais a lei do que a Deus. E aí no capítulo 11 ele começa a entender: opa, agora os gentios foram escolhidos para provocar ciúme em Israel. Reparem, de fora para dentro, sendo empurrado, e ele vai conhecendo. E era isso que estava acontecendo. Então o apóstolo, ele estava proferindo esse discurso, e
gradativamente, o nível de entendimento daquilo que ele estava escrevendo ia crescendo, ia crescendo. E ele ia tomando mais conhecimento, e ele ia tomando mais conhecimento, e ele ia tomando mais conhecimento. Quando ele chega no ápice do discurso, quando ele chega no clímax do discurso, no ponto central do discurso, ele percebe a inteligência de Deus. Porque por um momento ele pensou que Deus realmente havia rejeitado Israel. Por outro momento ele pensou que Deus havia escolhido agora só os gentios e que Israel não faria mais parte do projeto. E à medida com que Deus foi revelando, Deus fez ele entender, não, eu não rejeitei, eu só provoquei ciúme. Eu aproveitei essa oportunidade para salvar esse outro povo que estava aqui ao lado, porque eu também amo os gentios. Deus não improvisou ao nos salvar, já estava no projeto dele isso. Ele sempre soube que nós serviríamos para provocar ciúme em Israel, mas que seríamos amados, que seríamos aceitos, e que por nos amar, Israel voltaria para Deus. Deus sempre soube na sua infinita sabedoria que haveria um único povo que seria arrebatado no final. Deus sabia o tempo todo. Não é porque por um momento a promessa foi feita para Israel que ele esqueceu de nós. Você sempre foi prioridade para Deus. Não é porque por um momento ele está abençoando o seu irmão que ele esqueceu de você. Não é porque por um momento ele se calou para você e está falando para o seu irmão que ele esqueceu de você. Ele nunca se esqueceu de você. Você sempre foi prioridade dele. Saiba que Deus não improvisa nada. O nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é Deus de certeza. Ele não improvisa. Essa igreja não foi um improviso na história. Essa igreja foi provisão de Deus. Ele sempre soube. Assim como o local onde você conheceu a Cristo não foi um improviso, Ele sempre te conheceu, Ele sempre quis você. Assim como você está aqui nessa noite, não foi um improviso de Deus, não. Não saia daqui pensando, olha, que coincidência, eu fui no culto e Deus falou comigo. Não foi coincidência não, você sempre foi prioridade dEle. Você estava nos planos dEle, Ele não esqueceu de você, meu irmão. Ele não esquece de você. E o apóstolo Paulo, quando ele entende isso, quando ele chega a esse entendimento, ele sente uma alegria tão grande no coração, ele sente um regozijo tão grande, que ele precisava agradecer a Deus por isso, ele precisava glorificar a Deus. E se você entendeu nessa noite que você é prioridade dele, você também vai entender isso, e você também vai glorificar a Ele. A gratidão dele foi tão grande, que ele olhou para aquilo que ele escreveu, e ele vai dizer, ó profundidade das riquezas, ó sabedoria e conhecimento de Deus, como que alguém pode ter tanto conhecimento e tanta sabedoria? Paulo fica impressionado com isso. Paulo se impressionou ao ver que Deus não havia improvisado nada, mas que Deus estava no controle de tudo, e por isso ele vai dizer, quão insondáveis são os teus juízos, até os juízos de Deus são em benefício do povo dele, até quando Deus julga você é para o seu próprio benefício, são insondáveis, nós somos incapazes de compreender. Talvez você não compreenda o que você está vivendo, mas os juízos de Deus são insondáveis, são incompreensíveis, mas eles vão beneficiar você também. Ele diz, quão inescrutáveis, inescrutável é algo impossível de ser investigado, é algo impossível de ser entendido, de ser compreendido. Ele vai dizer, olha, nós nunca vamos conseguir entender os caminhos de Deus. Eu pergunto a você, você conseguiria entender os caminhos de Deus? Eu gostaria de fazer um desafio nessa noite, convidar você a fechar os seus olhos e imaginar como que você chegou aqui. Por quantos caminhos Deus fez você percorrer, quantas estradas Deus uniu, quantos mares Ele abriu, quantas paredes Ele derrubou, para que hoje você pudesse estar aqui. Você consegue compreender? Porque eu olho para trás e eu não consigo entender como que Ele me trouxe até aqui. Tantas vezes eu escolhi os caminhos errados, e era como se Ele fosse unindo os caminhos e me fizesse voltar.
Eu não consigo entender como que Ele fez eu voltar. Como que eu estou aqui hoje? Se eu fiz tantas escolhas erradas. Se por tantos caminhos errados eu passei, mas hoje Ele me trouxe até aqui. Paulo estava dizendo isso, olha, eu não tenho como entender. Ele vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor? Olha, quem foi o conselheiro? Quem foi que deu essa ideia para Deus? Quem que foi que deu essa sugestão para Ele? Quem que disse assim, olha Deus, vamos tapear aqui porque não deu certo. É impressionante como tem crente que ainda acha que as coisas não deram certo e Deus não sabia que não ia dar certo. Deus não improvisa nada, meu irmão. Talvez você se pergunte, Luciano, mas e a história da igreja? Tantas vezes que a igreja passou por altos e baixos. Será que Deus não precisou improvisar? Deus não improvisa nada não. Israel, quando estava preso no cativeiro egípcio, Deus falou, eu vou libertar o meu povo. E um menino nasceu. Moisés nasceu. A vitória de Deus não começou a partir do momento que Moisés foi visitar Faraó, não. A vitória de Deus, ela já começou quando Moisés nasceu. Porque Deus não improvisa nada. Aquele menino foi escolhido para liderar aquela saída. E a igreja? Isaías vai dizer, porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Um menino um dia nasceu em Belém, numa manjedoura, sozinho, só ele, seu pai, sua mãe. Ninguém viu, ninguém sabia, mas a vitória da igreja começou ali. A vitória da igreja não foi inaugurada na cruz, a vitória da igreja foi inaugurada na manjedoura. Quando Cristo nasceu, a vitória foi decretada. Saiba que Deus não improvisa nada. Os planos vêm dEle, o caminho vem dEle, tudo é dEle. Foi exatamente isso que Paulo sentiu. Ele olhou e ele pensou, quantos caminhos errados. Eu fico imaginando Paulo, quando ele entendeu isso. Um homem que perseguiu a igreja. Um homem que matou crianças, esposas, maridos. Um homem que perseguiu os cristãos. Eu fico imaginando, e aí eu consigo entender a gratidão dele no final. Eu fico imaginando ele olhando para trás e lembrando de tudo isso. Eu fico imaginando o que não devia passar no coração dele. De olhar para trás e pensar, Senhor, mas será que não tinha outra forma, Senhor, de me trazer? Senhor, quanta coisa que eu fiz, Senhor. Será que não tinha outra forma de o Senhor me trazer? Será que não tinha outra forma para o Senhor me escolher? Mas uma coisa que nós aprendemos com esse homem é que quanto mais no lodo estamos, quando Cristo nos resgata, há mais gratidão no nosso coração. Esse homem, a mesma determinação que ele tinha para perseguir e matar, a partir do momento que ele aceitou a Cristo Jesus, a determinação não mudou, só mudou o objetivo. Agora ele não estava mais disposto a perseguir e matar. Agora ele estava determinado a ser perseguido e morrer. A determinação não mudou. Meu irmão, Deus te escolheu. Não importa por onde você passou, não importa o seu pecado, não importa a sua falha, não importa o seu erro, não importa. Para de lançar sobre você aquilo que Ele já tirou de você. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele, esvazia-se diante dEle. Usa a mesma determinação que você tinha para o pecado, para servir a Deus. Eu fico admirado com alguns irmãos que Deus resgatou, que tinham determinação para virar noite em boates, em danceterias, em imoralidade. E você convida esses irmãos a vir orar em outro horário, ele não vem porque está cansado e não consegue, porque tem que trabalhar no outro dia. Bom, determinação para pecar tinha, mas para servir a Deus não tem. Eu conheço tantos irmãos que
se afundaram em dívidas, de tanto gastar com imoralidade. E quando você conversa sobre dízimo na igreja, irmão, não dá, estou apertado, não tem como. Bom, para fazer aquilo que é benefício, e é uma gratidão a Deus, não dá. Mas antes, não, a gente dá um jeitinho, né? A gente passa no cartão, a gente pega emprestado, a gente corre atrás, porque quando você quer, você consegue. Você precisa usar a mesma determinação que você tinha lá fora, aqui dentro. Porque foi isso que Paulo fez. A mesma determinação que você tinha para sair da sua casa, ligar o seu carro e pecar, você tem que sair da sua casa e aplicar aqui dentro. Quem dera nós, se usássemos a mesma determinação que tínhamos lá fora, aqui dentro. Ah, mas nós não ia precisar pedir nada na igreja. Nada. Nós íamos chegar aqui, está tudo pronto. Tudo pronto. Ninguém mais ia reclamar do horário do culto. Quantas e quantas vezes, eu sou exemplo disso. Eu já fui em show de grandes artistas. Bom, passa 5, 6 bandas antes do artista e você fica lá. Passa 2, 3, 4 horas e você fica lá. De pé, apertado, com um monte de gente suada em volta. Um cheiro horrível. Um lugar horrível. E você está lá feliz da vida. Aí no culto você chega e, irmão, não acabou ainda. Todo mundo cheirosinho de banho tomado, limpinho, sentadinho, confortável, aguinha, cafezinho, né? O irmão não acabou ainda. Ô culto demorado. Ô, meu Jesus, não acaba nunca esse negócio. Cadê a determinação? Nós precisamos mudar urgentemente a nossa concepção de servir a Deus, irmãos. Nós estamos falando aqui num tom de brincadeira, mas os irmãos concordam comigo? Sim ou não? Que bom. Porque às vezes eu vou para casa pensando que é só eu. Às vezes eu vou para casa preocupado, sabe, Valmir? Pensando que é só eu. Eu devo estar muito errado. Mas, meus irmãos, Deus olhou e viu em Paulo a determinação. Deus viu, olha, esse homem é determinado. É determinado. Ninguém mata como ele. Ninguém persegue como ele. Bom, eu vou salvar então. Porque se esse homem for determinado a morrer e ser perseguido, como ele é determinado para matar e perseguir, olha, eu vou ter um plantador de igreja. Oh, Deus da glória, que deu certo. Porque Paulo não fraquejou, não tosquerejou, mas ele botou a mesma determinação. Ele usou aquela determinação que ele tinha para visitar as aldeias e matar. Agora ele visitava as aldeias e criava igreja. Ele visitava as aldeias e fundava igreja. 14 igrejas esse homem fundou. 14. 3 naufrágios. E ele encerra dizendo, combati o bom combate. O combate foi bom demais. Ô irmão, servir a Deus é difícil, mas é bom demais. E por isso que esse homem vai dizer, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, para sempre. Amém. A minha determinação é dele. A minha força é dele. A minha energia é dele, a minha gratidão é dele, o meu amor é dele, a minha convicção é dele, a minha fidelidade é dele, a minha família é dele, eu sou dele, o meu filho é dele, a minha filha é dele, nós somos o povo dele, a ele a glória, a honra, o louvor para sempre, amém.